Hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais complexos e complicados, um dos que pode haver na igreja. Principalmente porque atualmente, ou de uns anos para cá, esse assunto virou muitas vezes um assunto de enriquecimento por parte de muito pastor falso profeta, lobo, que quer se enriquecer às custas dos membros de uma igreja. E assim como existe advogado que faz mal para o direito, médico que faz mal para a medicina, também existe pastor que faz mal para o evangelho de Jesus. Quantas vezes eu já falei em algum lugar que eu era pastor e as pessoas ficaram olhando, tipo, vai passar sacolinha quando? Vai pedir dinheiro quando? Porque isso de fato é algo muito complicado. E aqui, desde que a gente começou a se reunir, eu tenho tentado ensinar o Evangelho da maneira como ele é, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos extorquidos e para que a gente não ache que está seguindo a Jesus e esteja seguindo falsos profetas. Então hoje nós vamos falar sobre o dízimo. E a gente tem trabalhado nessa série sobre repensar algumas coisas da fé cristã, porque quando a gente acredita em algo errado, provavelmente a gente é lançado e a gente vai por um caminho errado. Então por isso que eu queria que você, eu não gosto de falar sobre isso, mas é importante a gente falar sobre isso da maneira correta e ensinar o que a Bíblia diz a esse respeito. Então a primeira coisa que eu quero dizer que o dízimo não é, na Bíblia, ele não é uma barganha. E aqui a gente já vê na televisão várias coisas. Traz 1.000 que Deus vai te dar quanto? 2.000. Dá um Uno que Deus vai te dar uma BMW. Quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Esse tipo de pregação, ela está totalmente contra o que a Bíblia diz. Não importa quem esteja falando. Pode ser um figurão da televisão, um grande pastor, porque dízimo não é barganha. O dízimo não é algo que você dá para ter algo em troca. Não é algo que você dá para receber mais em troca. Então a gente quer desconstruir a ideia do dízimo começando por aí. Segunda coisa, lembra na Idade Média que as pessoas compravam a salvação? Quem é bom de história, como é que chamava isso? Indulgência. As pessoas precisavam ser salvas, e a igreja naquele tempo, a igreja só existia uma, a igreja católica, eles começaram a vender a salvação pelas indulgências. E aí veio a reforma e, pasma, a igreja protestante, algumas delas, a gente não pode dizer todas, mas geralmente as igrejas que são chamadas de neopentecostais começaram a fazer isso também. Você quer um terreno lá no céu? Traz dinheiro para cá que você vai ter um terreno lá. E a gente vê pessoas e mais pessoas dando até o que não tem para a igreja. Enquanto isso, essas pessoas às vezes passam dificuldade, passam fome, e aqueles pastores que pedem estão andando de jatinho, de BMW, de carro importado por aí, nas custas dessas pessoas. Porque dízimo não é salvação. Mas por que as pessoas acreditam nisso? Porque elas não leem a Bíblia. Ou elas leem a Bíblia e pegam trechos equivocados. Esses pastores sabem fazer isso. Esses líderes sabem fazer isso. E não é só pastor que é safado, que é sem vergonha, a gente vê quantos coaches aí, eu tenho visto umas aberrações de coaches fazendo algumas coisas com pessoas, porque as pessoas elas estão tão carentes por algo que preencha o coração delas, que elas acreditam em qualquer coisa. O dízimo não é a autopromoção, dar para os outros verem. Uma das igrejas que eu frequentava, não sei se o Ezequiel lembra, quando a gente chegava na igreja, tinha uma caixinha na frente com os envelopes de dízimo com o nome das pessoas. E na frente do envelope ficava escrito quanto que a pessoa dava. E eu era criança, eu ia lá e falava, nossa, esse cara dá bastante. Esse dá pouco. Você nunca fez isso, Ezequiel? Ezequiel era mais terrível que eu. Porque tem gente... A controvérsia. Porque tem gente que dá para se autopromover.
Aquelas pessoas que quando se levanta para dar o dízimo, seja na igreja católica ou seja na igreja evangélica, quando vai dar R$100, pega bem na pontinha e vai indo assim para mostrar para todo mundo o quanto que ele está dando, como se isso fosse algo que trouxesse alguma coisa de diferente para ele, mas não, o dízimo não é autopromoção, a gente não dá para os outros verem. Outra coisa, dízimo não é para livrar a nossa consciência. Dou para não sentir culpa. E aqui os pastores e esses líderes neopentecostais fazem muito isso. Se você não der o dízimo, se você não gastar dinheiro na igreja, você vai gastar onde? Já ouviram essa? Na farmácia, porque você vai ficar doente. Se você não der o dízimo na igreja, você vai gastar com médico. Pensa uma pessoa que ouve isso, que é simples, que não conhece, que não lê a Bíblia. Gente, para não gastar na farmácia, para não gastar no médico, para aliviar essa culpa do meu pecado, eu faço e dou de tudo. E a gente vê gente esclarecida às vezes nessa vida. Mas se o dízimo não é nada disso, o que é o dízimo então? O dízimo era uma prática dos judeus no Antigo Testamento, no qual davam a 10ª parte dos seus rendimentos a Deus. Isso era o dízimo. Era algo que foi feito para aquele tempo, para aquele povo. E quando eu digo Antigo Testamento, nós estamos falando da parte do Antigo Testamento da Bíblia, porque a Bíblia é dividida em Novo e Antigo Testamento. Então eles levavam a 10ª parte, isso foi colocado para aquele povo, porque é o seguinte, aquele povo ele era escravo numa terra egípcia, não sei se vocês lembram, e Deus tira aquele povo e dá uma terra para eles. E ele fala, olha, tudo que vocês produzirem dessa terra, vocês vão dar 10%. Levítico 27:30 diz assim, a 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais do campo ou os frutos das árvores, pertencem ao Senhor e devem ser consagradas a Ele. Olha que interessante, eles não davam dinheiro, até porque não tinha, mas eles não davam ouro. Eles levavam para Deus e para o sacerdote, para os levitas, para o templo, produtos da terra, o que eles colhiam, a 10ª parte do que eles colhiam. Então isso que era o dízimo naquela época, era levar algo que eles colhiam, 10% do que eles colhiam. Mas para que servia o dízimo, Michael? Veja, e agora, Senhor, traga os primeiros frutos da colheita que do solo me deste. Em seguida, coloquem o cesto diante do Senhor, seu Deus, e prostrem-se dele em adoração. Eles viviam ali numa teocracia e Deus era o rei deles, então eles levavam ao sacerdote que representava o povo, que matava o cordeiro para expiar o pecado do povo. Mas o dízimo naquele tempo tinha 3 funções. A primeira função era a adoração. Eles adoravam a Deus por meio dos bens que eles tinham. Olha aqui que diz, coloquem o cesto diante do Senhor seu Deus e prostrem-se dele diante de adoração. Imagine você viver escravo numa terra, Deus te tira de lá, abre o Mar Vermelho, faz tudo aquilo. E hoje já existem provas científicas, inclusive, da abertura do Mar Vermelho, com a mistura de água doce e água salgada num rio de água doce. O povo passa, e agora eles têm uma terra deles, onde eles não são escravos. Pensa a gratidão que eles tinham com Deus. Então toda vez que eles colhiam da terra deles, a primeira parte, a melhor parte, eles ofereciam a Deus, porque eles lembravam, poxa, nós éramos escravos, a gente vivia mal e Deus nos tirou de lá, e agora a gente agradece a Deus, a gente adora a Deus, porque Ele fez isso pela gente. Então o primeiro ponto aqui, do para que servia o dízimo naquela época, era para a adoração, eles adoravam a Deus por meio dos dízimos. Depois disso, diz Deuteronômio 26:11, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês e às suas famílias.
lembre-se de incluir os levitas na celebração e os estrangeiros que vivem entre vocês. O dízimo servia para provisão. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e deu uma terra para eles, Israel foi dividido em 12 tribos. Vocês já leram isso? Já estudaram isso? 11 dessas 12 tribos ganharam terra. Uma tribo não ganhou, que era a tribo do Levita. A tribo dos levitas não tinha terra, sabe por quê? Porque eles trabalhavam em prol das coisas de Deus. Eles cuidavam do templo, eles serviam as pessoas, eles eram músicos. Às vezes você vê hoje aí uns memes, eu sou levita. O povo acha que tocar na igreja é ser levita. Não tem nada a ver com isso. Levita era aquele que varria o chão. Levita era aquele que servia as pessoas. Então, como essa tribo não tinha terra, e eles não tinham mantimento, a oferta, o dízimo que chegava para essas pessoas era uma provisão para essa 12ª tribo que não tinha sua terra. Então, ela era uma maneira de sustentar aqueles que eram cuidadores das coisas de Deus naquele tempo. A terceira e última, olha aqui o que esse autor diz antes disso. Os dízimos não eram primariamente ofertas a Deus, mas taxas para suprir o orçamento nacional de Israel. O dízimo era usado para colocar a nação em funcionamento. Isso desconstrói tudo. O dízimo não era uma forma do quê? De imposto, para a nação continuar funcionando. E o povo dava, aqui no Brasil a gente paga imposto com vontade, né? Com gosto, igual naquele tempo, né? Não. Mas pense, se nós tivéssemos um governo que nos dá tudo, que se você precisasse de um médico, você não precisaria de pagar de um plano de saúde. Se você precisasse de comida, você teria. Deus deu tudo isso àquele povo. Então percebe que eles faziam isso de coração, porque eles tinham tudo naquela terra. Você já viu gente que saiu do nada e cresceu na vida e hoje ele é tão grato pelo que ele tem? Aquele povo era assim. Então eles davam mesmo porque eles viam que as coisas aconteciam lá naquele momento. Então era uma forma de uma espécie, entre aspas, de imposto para que Israel continuasse funcionando. E servia também para compaixão. Olha o que o texto diz. Lembre-se de incluir na celebração os levitas, que são os que não tinham terra, e os estrangeiros. Quem eram os estrangeiros? Eram os órfãos. Eram aqueles que chegavam em Israel de outro lugar sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter onde morar. E esses dízimos, esses mantimentos, era para abençoar a vida dessas pessoas. Era para que eles pudessem ter o básico para sobreviver. A nação de Israel era para ser um exemplo de igualdade, de justiça, porque Deus era o rei daquela nação. Mas, como todo povo, eles se cansaram disso, eles não quiseram mais Deus como Deus deles. E a Bíblia nos mostra, a história nos mostra quantas coisas ruins aconteceram com ele, com aquele povo, até que Jesus veio. Então, o dízimo servia para essas coisas. E a grande pergunta que a gente precisa responder hoje, Michael, o dízimo é obrigatório hoje? Preciso dar o dízimo hoje? Antes de responder essa pergunta, eu quero te falar um conceito que talvez você não saiba sobre a antiga aliança e a nova aliança. Quem sabe o que é isso? Levanta a mão aqui. Então vamos lá. A antiga aliança é a aliança que Deus fez com os patriarcas, com Abraão, com Jacó. Ele fez aquela aliança com aquele povo, com Moisés. E essa aliança, ela tinha alguns fundamentos, era lei. Deus deu uma lei para aquele povo, uma lei moral, uma lei civil e uma lei cerimonial. Lembra dos 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás. Deus estava ali normatizando uma sociedade, eles eram um povo primitivo, então Deus estava ensinando para eles como ser uma sociedade padrão.
E isso acontecia na antiga aliança. Na antiga aliança eles tinham um templo que era onde eles levavam esse mantimento. E o templo não é como nós temos hoje. Ele era montado e desmontado, e eles iam, conforme eles mudavam de região, aquele templo era levado, era chamado de tabernáculo, e depois se criou o primeiro templo também. Então essa era a antiga aliança, onde Deus provia para o seu povo, onde Deus cuidava do seu povo, onde Deus dava as leis para o seu povo, onde Deus habitava no templo. E havia também os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que matavam um cordeiro uma vez ao ano, para que o pecado do povo fosse perdoado. Então, a nova aliança e o dízimo viviam nesse contexto. Só que agora nós temos uma nova aliança. Hebreus 9:1 diz o seguinte: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Olha, se está falando o texto da Bíblia sobre a primeira aliança, é porque nós temos uma segunda aliança. E a segunda aliança, ou seja, a nova aliança, ela é Jesus. Quando Jesus vem, aquela aliança antiga, aquele pacto antigo, ele é desfeito. Ele é cumprido, aliás. Porque Jesus cumpriu a aliança antiga, porque em vez de agora um sacerdote ficar matando um cordeiro uma vez ao ano para propiciar o pecado, Jesus veio, se tornou esse cordeiro, morreu na cruz, e a partir de agora, nenhum sangue inocente mais precisa ser derramado, porque o sangue dele foi derramado. E sobre a nova aliança, olha, quando Cristo veio como sumo sacerdote, tinha o sacerdote, agora ele é o sacerdote maior, porque ele morreu em nosso lugar. Ele entrou no Santo dos Santos. Lembra da história de Jesus? Quando Jesus morre, a Bíblia fala que dentro do templo uma cortina se rasgou de cima a baixo, sozinha. E aquela cortina era o que separava o lugar onde o povo podia ficar do lugar santíssimo, onde só o sacerdote entrava. E quando isso rasga, Jesus e Deus estão nos mostrando que agora não há mais nada que nos impede de ir diretamente a Deus. Nós não precisamos de mediadores. Nós não precisamos da irmãzinha profeta que fica revelando, que fala as coisas para a gente. Nós não precisamos de santos, de deuses, de qualquer outra coisa, do nosso amigo. A gente pode se achegar a Deus livremente, porque esse véu se rasgou de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Quando Jesus morre, a velha aliança, ela é cumprida. E agora ele nos dá uma nova aliança. Ele começa um novo pacto com a gente. E tem gente que gosta de viver de acordo com a velha aliança. Você já foi à igreja que você não pode ir de shorts, que você não pode comer carne de porco, ou que você não pode cortar o cabelo, ou que você não pode isso, não pode aquilo. São pessoas que leem a Bíblia e estão vivendo de acordo com a velha aliança. Não pode nada, não pode ter TV em casa, não pode jogar bola porque a bola é o ovo do diabo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e as pessoas vão vivendo um peso e acham que servir a Jesus é não poder fazer nada, como se ele tivesse proibido tudo isso, mas não. Eles pegam esses textos da antiga aliança. Esses pastores que ficam cobrando dízimo, eles pegam textos da antiga aliança para dizer que o gafanhoto, que o devorador, já ouviram essa expressão? Vai acabar com a vida de vocês. Mas nós não estamos mais na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Mas, Michael, então a gente joga fora o Antigo Testamento? Não. O Antigo Testamento continua sendo palavra de Deus e ele veio para cumprir essas palavras. As leis morais, por exemplo, continuam sendo válidas para o dia de hoje. Não matarás, não roubarás. Aí parece que a coisa ficou fácil, que agora eu posso fazer o que eu quiser, ao contrário. Porque quando Jesus vem e cumpre a lei, ele eleva o padrão. Jesus chega e fala o seguinte: olha, adulterar agora não é você sair e ter relação com outra mulher, outro homem que não seja seu esposo. Jesus vai dizer o seguinte, que para você adulterar, basta você fazer o quê? Pensar. Poxa, mas agora ficou muito complicado.
Porque se eu pensar nisso, eu já pequei? Sim. Jesus eleva a régua, eleva o padrão, e nos chama para viver esse padrão e nos mostra que sem Ele, sem a graça dEle, é impossível. Por isso que a gente não pode se auto-salvar, porque nós continuamos sendo pecadores. Tem um texto que diz em... O texto diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, celebração das suas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras de que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo isso para a gente. De que aquilo que a gente vivia na antiga aliança era só sombra, e Jesus veio, e Ele é a realidade, Ele aponta. Então que ninguém julgue mais você pelo que você come. Ah, eu não posso comer carne de porco porque é pecado. Eu não gosto porque eu vi matar um porco uma vez e nunca mais consegui comer carne de porco. Mas não porque é pecado. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento, existia uma função para eles não comerem carne de porco. Só que aquilo ficou na antiga aliança e não na nova. E tem gente vivendo uma vida, seja na igreja que for, na antiga aliança, preso, escravo dessas coisas. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Lembra que eu falei? É Ele que fez a nova aliança. É Ele que intermediou para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Cristo morreu para nos resgatar da primeira aliança e faz com a gente agora uma nova aliança. Em Jesus não existe mais templo, igreja, porque agora diz que nós somos o templo dele, ele mora dentro de nós. Nós somos o templo. Na antiga aliança você tinha que ir para o templo. Por que que os judeus oram no Muro das Lamentações? Eu estive lá, é interessante. O Muro das Lamentações é o que restou do templo, porque o templo foi dominado pelo povo muçulmano e foi destruído, e eles construíram uma mesquita lá. Só que ficou uma parte do templo, uma parte do muro, e eles oram ali e colocam papeizinhos ali, porque eles ainda vivem na antiga aliança. Eles acham que Deus está naquele templo, porque eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que eles ficam ali, vivendo na antiga aliança, e tem muito pastor que usa o Antigo Testamento para aprisionar o povo. Muitas igrejas, alguns fazem isso por falta de conhecimento, outros fazem isso porque são sem vergonha mesmo, e querem abusar do povo, querem dominar o povo. Então Jesus, ele nos deu uma nova aliança. E olha o que diz esse pastor, olha essa frase: de fato, a lei de Moisés exigia que os israelitas entregassem o dízimo de tudo aos levitas. Nos dias de Jesus, essa norma ainda vigorava e o mestre a aprovou. Porém, com a sua morte, uma nova fase começou, a nova aliança. Diferente da aliança antiga, da mosaica, apontando Cristo como novo sumo sacerdote diante de Deus, trouxe mudança da lei, livrando o crente das exigências do código imposto a Israel no deserto. Por isso, todo crente genuíno se vê impelido por Deus a honrá-lo com recursos materiais, a fim de que a causa do Senhor seja mantida nesse mundo. O homem salvo, porém, faz isso livremente, cheio de alegria no coração, sem barganhar com Deus e sem ter de ser ameaçado ou forçado por falsos pastores. Então a pergunta: o dízimo é obrigatório nos dias de hoje? A resposta é não. Não é obrigatório. Mas, Maicon,
Você não tem medo de pregar isso? Como que vocês vão pagar aqui as estruturas? Como vocês vão pagar o aluguel desse lugar? Como vocês vão pagar o material das crianças, as cadeiras, a luz, o ar-condicionado, o data show? Aí que está. Quando a gente ensina a palavra de Deus e existem pessoas que são servas de Jesus, elas compreendem isso. E desde o primeiro dia que a gente pensou em plantar uma comunidade nova, a gente decidiu que nós não iríamos ter momento de dízimos e ofertas durante o culto. Sabe por quê? Porque se você traz um amigo que não conhece Jesus, ele vai falar, agora chegou a hora que eles vão pedir meu dinheiro. Está rindo, né? Tá rindo, né, Rafael? Acho que você já foi. Agora chegou a hora que eles vão me extorquir. E a gente entende que isso é para quem serve a Jesus. A gente entende que isso é para quem conhece a Jesus. E eu posso dizer para vocês, mês após mês, o nosso caixa está no positivo. Ainda que a gente não faça momento de oferta. Nós temos sim uma conta, e as pessoas que estão vindo aqui, estão servindo a Jesus, elas dão por livre, espontânea vontade. Não porque eu fico pregando de que se elas não derem, vão gastar na farmácia, que se elas não derem, elas vão perder, que se elas... Não. Porque o dízimo no Novo Testamento, ele deixou, não quero nem usar mais esse nome, ele passou a ser uma questão de generosidade. E quando a gente conhece a Jesus, nós somos chamados a sermos generosos. Então não é mais uma obrigação, você não precisa vir aqui todo dia dar os seus 10%, todo mês dar os seus 10%. Os seus 15%, os seus 5%, porque nas igrejas por aí você dá os 10%, aí tem a primícia, e tem mais uma oferta do não sei o que lá. O cara, ele chega no final do mês, ele quase não tem mais dinheiro. E ele dá acreditando que está fazendo isso por amor a Jesus, mas não tem nada a ver com isso. Então eu queria trazer um conceito para você da nova aliança. O conceito da velha aliança, o dízimo, servia para manter a nova aliança. E era uma obrigação. Na nova aliança, o dízimo não é uma obrigação. Mas como viver essa generosidade nos dias de hoje? Quantos de vocês, não precisa me responder, tem um quanto do salário no qual vocês decidem doar? Ou vocês têm gastado só com as coisas pessoais? Porque quem encontra-se com Jesus passa a viver uma vida de generosidade. 1 Coríntios 16, 2, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando chegar. E aqui nós temos 3 P's da generosidade que eu quero trazer para vocês. A primeira é o planejamento. Se você não planejar dar uma parte... Quem estudou administração aqui? Estudou, de verdade. Chiavenato. Estudou Chiavenato, né? Não. Mas ele tinha um livro. E ele falava, veja, um princípio da administração. Ele falava, separe algo para doar, para que você mostre ao dinheiro quem é dono de quem. Isso é um princípio que não é nem do cristianismo, é do cristianismo que a administração tomou emprestado. Se você não planejar ou ter um valorzinho lá, seja 5%, 10%, 20%, para doar, seja para a igreja, para a pessoa. Michael, eu tenho que dar o dízimo só na igreja? Essa é uma outra questão. Não. Se você frequenta uma igreja e acredita no projeto dela, abençoe aquela igreja com ofertas. Mas se o seu vizinho estiver passando fome, doe a ele. Isso é uma forma de generosidade. Isso é uma forma de dividir o que você tem. Se você vê uma viúva, um órfão, o quanto você tem ajudado essas pessoas? Porque se a gente conhece Jesus e o Evangelho e não compartilha o que nós temos, algo de errado tem com a gente.
Porque o nosso dinheiro vai ficar aqui. Quando você morrer, ou seu filho vai gastar tudo. A gente já viu muito isso. Ou vai ficar para os outros, porque você não vai levar. E muitas pessoas, numa pregação dessa, vai dizer, graças a Deus, agora eu não vou dar mais dízimo. Essa pessoa não teve um encontro com Jesus. Não vou mais abençoar, já que não é obrigatório, eu vou ficar para mim. Ou seja, o coração está voltado só nela. Então, o primeiro passo, Paulo está falando, olha, planeja. Reserve uma quantia, fala, olha, isso aqui, seja 5%, eu vou doar. Eu vou dar 2% lá para a igreja que eu estou frequentando. Eu vou doar lá, algumas pessoas aqui são da igreja católica, eu vou doar lá na igreja esse tanto, mas esse tanto eu vou doar para uma comunidade, eu vou doar para uma pessoa que está fazendo um trabalho na favela, eu vou doar para uma mãe que está passando necessidade com os filhos. Planeje, porque senão você vai chegar no final do mês e não vai ter dinheiro. Eu não sei como que é a vida de vocês, mas na minha, se eu não planejar, eu chego no final do mês faltando. Porque a gente gosta de gastar com a gente mesmo. Então, o primeiro passo da generosidade, o primeiro P da generosidade é o planejamento. O segundo P é uma porcentagem. Lá era 10%, aqui eu não sei quanto que você vai querer dar. Quanto que você pode doar hoje, talvez 10% seja um número grande para você. E veja, não é valor. Para quem ganha 100 mil, você chega lá na igreja, o cara que ganha 100 mil e fala, nossa, ele deu 3 mil. É nada. Mas você pega uma pessoa que ganha 3 mil e ela deu 300, é muito, porque para Deus não é o valor. Onde está o seu coração? A Bíblia diz que Jesus teve um encontro com um jovem rico, e o jovem perguntou, o que eu preciso fazer para ir para o céu? E Jesus fala, olha, cumpra todos os mandamentos. Ou seja, cumpra a lei. Seja um bom homem, não mate, não roube. Adore a Deus. E ele falou, mas eu já faço tudo isso. E Jesus então falou, então venda tudo que você tem e me segue. A Bíblia fala que aquele jovem abaixou a cabeça e foi embora, porque o dinheiro era o Deus dele. Ele não era capaz de se desfazer de tudo para seguir a Jesus. Então não carregue um peso do tipo, esses dias uma pessoa me contou que estava passando dificuldade, passando problemas, e a pastora da igreja chegou para ele e falou, você está passando por isso porque você não está dando dízimo na igreja. Isso é mentira, isso destrói a vida da pessoa. Lembra, o dízimo não é para aliviar a culpa. Não é para você ser abençoado por Deus, mas se você tem um coração generoso e Deus tem dado mais para você do que você necessita, você pode ser generoso. Conhecendo a história de todos nós aqui, eu acho que se nós pudéssemos ou se nós quiséssemos, nós abençoaríamos muita vida. Abrir-se mão, às vezes, de um conforto, de uma saída. Vocês já pararam para pensar como é fácil sair e gastar 100, 200 reais num almoço, numa janta? E quando a gente vê alguém na rua, é difícil de dar 10 reais. Parece que você está fazendo um favor para aquela pessoa. Parece que você está, poxa. Mas tem muita gente séria que precisa de ajuda. Esses dias tinha uma família, acho que até a Cris mandou, de um menino que tem uma deficiência séria, precisava fazer uma cirurgia, eles estavam fazendo uma vaquinha. Quantos de nós ajudamos esse tipo de pessoa? Generosidade da nova aliança é isso. E por último, prazer. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Olha o que está falando, não tem 5%, 10%, 20%, é conforme o seu coração determina. É isso que a nova aliança está dizendo, você vai doar aquilo que o seu coração determinar. E sinceramente falando, quanto mais você anda com Jesus, mais você entende o Evangelho, mais você decide doar para as pessoas que estão precisando. Porque você entende que o dinheiro, ele não é nosso dono. E o texto diz, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Quem dá agora, dá com prazer. Vocês já ajudaram alguém que estava precisando muito? E vocês olharam no olho daquela pessoa e você foi o socorro para aquela pessoa? Por um tempo da minha vida eu sempre ajudei muita gente. Muita. E aí eu casei, me mudei. Teve uma época que eu praticamente fiquei muito apertado financeiramente. Dificilmente sobrava alguma coisa. Foi muito difícil. E nessa época eu recebi ofertas. Eu já contei aqui, um dia eu estava em casa, não tinha para onde correr. E um amigo meu me ligou e falou, eu sonhei com você. Eu sonhei que tinha que te dar uma oferta. Eu falei, amém, esse sonho é de Deus. Não falei para ele, mas eu estava muito mal, eu não sabia para onde recorrer, eu não queria ficar pedindo dinheiro para o meu pai. Depois que a gente casa, a gente precisa seguir a nossa vida. E ele falou, estou depositando um dinheiro na sua conta. E o que ele depositou era o salário do mês que eu ganhava. Ele falou, mandei R$150 na hora no telefone. Eu falei, esse sonho não é de Deus não, miserável. Quando eu te abençoava, eu abençoava com vontade. Você veio mandar R$150. Quando eu abri a conta, tinha o meu salário há 4 anos atrás, 5, era em torno, não vou falar, mas ele depositou o valor do meu salário. Generosidade. Sabe por quê? Porque Deus cuida daqueles que são generosos. E Deus conhecia o meu coração. Às vezes eu não tinha muito, eu saía comer um lanche. Nessa época eu tive que trabalhar de Uber lá em Florianópolis. Eu trabalhava na igreja durante o dia e saía dirigir carro de madrugada. Pegava o carro 7 horas da noite, às vezes ia até 7 horas da manhã. E eu parava para comer um lanche. Quando eu parava, encostava um pobre do meu lado. Eu falava, senta aí, irmão, estamos juntos, vamos comer. Porque o dinheiro precisa estar ao serviço da justiça, do reino, dos outros. Por que você está pregando sobre generosidade? Porque nós precisamos ser generosos. Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a justiça dura para sempre. Sabe por que existe pobreza no mundo hoje? Porque existe gente gananciosa. A África está passando fome porque nós aqui estamos esbanjando. Porque outras pessoas estão esbanjando. A riqueza do mundo hoje, se ela fosse igualmente compartilhada, e aqui eu não estou falando de socialismo, muito pelo contrário, todos teriam pelo menos uma casa para morar e comida para comer. E é trabalho, papel dos cristãos promover essa justiça. A gente talvez não consiga mudar o mundo, mas você consegue mudar a realidade em que você vive. Você consegue dar esperança para um vizinho que está passando fome e dificuldade. Para alguém que está precisando de uma cirurgia e não tem dinheiro para fazer. Às vezes a gente não consegue dar todo o dinheiro, mas a gente pode mover pessoas para fazer aquilo acontecer. Está vendo como muda a ideia do que é dízimo? Eu queria que todas as pessoas aprendessem isso, para que quando elas entrassem numa igreja evangélica e vissem alguém querendo extorquí-la, ela se levantasse, saísse de lá e falasse, olha, aqui não é o meu lugar. Porque não é isso que a Bíblia diz. E o que nós estamos querendo ensinar aqui é esse Jesus. O Jesus da Bíblia. Mas muitas pessoas preferem continuar indo nesses lugares, porque lá eles prometem uma vida maravilhosa, desde que você dê tudo. Vocês já viram o tanto de processo que algumas igrejas enfrentam?
pessoas que deram carro, que deram casa e agora estão tentando pegar de volta. Isso é triste. Mas Jesus nos chama para viver uma vida generosa. Tim Keller diz o seguinte: o dízimo não é uma regra, nem uma ordem, é uma direção. Se você não consegue ser generoso com o que você tem, o dinheiro é todo para você. E aí onde está Jesus na sua vida? Se você não consegue compartilhar o que Deus tem te dado, de que adianta ter muito para deixar para alguém? Ah, Michael, eu trabalho, eu ganho bem, eu não posso ir num lugar e comer bem, viajar. Eu não estou falando de nada disso. Você pode fazer tudo isso e deve desfrutar do que Deus tem te dado. Mas como é o seu coração? Ele é generoso para aqueles que precisam? Você que frequenta uma igreja, tem acreditado naquela obra, naquele projeto, e tem abençoado aquele lugar, seja aqui ou seja em qualquer lugar que você vá? Ah, mas o lugar que eu vou, eu não sei o que eles fazem com dinheiro. Então não vá mais lá. Procure uma outra comunidade que lhe preste relatório do que a igreja faz. Eu não tenho medo dessa obra parar ao pregar isso. Porque o dia que essa obra parar por falta de dinheiro, não é Deus mais o dono dela. Quem cuida dessa obra e desse projeto é Deus. Nós começamos na minha casa, fomos para a agência do Gardel, que não tinha custo, ele nos emprestava, e aqui nós temos um custo. E Deus tem providenciado mês após mês. Nós temos semana que vem o nosso primeiro batismo. Vamos ter um almoço, você está convidado, só precisa dar o nome lá no formulário. Nós vamos celebrar com pessoas que vão se batizar, vamos passar um tempo em família, com os nossos filhos. Inclusive nós temos que orar, porque a previsão é de muita chuva para domingo, então a gente precisa orar para Deus mudar o tempo. Nós alugamos brinquedo para as crianças, para a gente se desfrutar. E como que nós estamos pagando isso? Com as ofertas que as pessoas que estão vindo aqui dão, sem eu ficar cobrando e passando a sacolinha domingo após domingo, porque elas entenderam que aqui é o lugar que Deus quer que elas estejam, e que a gente alcance mais pessoas em Apucarana, e as coisas estão acontecendo, isso é maravilhoso. E ninguém está numa conta olhando ou procurando quanto que deu, não vai ter uma caixinha ali atrás para você ver o seu nome, nada disso. Porque a generosidade, a Bíblia fala que o que a mão direita dá, a esquerda não saiba. Já viu gente que vai fazer obra social e fica com o celular? Estou aqui, estou dando. A glória foi para ele. Quando você for dar algo para alguém, não precisa botar no Instagram, não precisa pôr no Facebook, não precisa fazer vídeo. Porque senão a glória vem para você. Para encerrar, a gente perdeu um tio da minha mãe, morreu essa semana, e no velório dele, ele era muito conhecido em Apucarana, falava muito de Jesus. E no velório dele começaram a aparecer algumas pessoas para testemunhar da vida dele. O tanto de gente falando que ele cuidava das pessoas, sem ninguém saber. E ele era um aposentado, não ganhava muito. Mas ele sustentava muitas famílias com cesta básica, com ofertas, com visitas. E ninguém sabia. E foram começando a chegar pessoas no velório pedindo para falar. E falaram, vocês não sabem, mas ele me adotou quando eu tinha tantos anos. E de lá para cá, todo mês ele me dava uma cesta básica. Ele adotou a minha família e ninguém sabia. Porque ele não precisava de autopromoção. Ele era generoso. E ele não fazia isso porque ele era bom. Ele não fazia isso para ter algo em troca, ele fazia isso porque ele tinha entendido a nova aliança. E o convite que eu tenho para você hoje é: viva nessa nova aliança. Saia das amarras do passado, do não pode, não pode, não pode, não pode. Deixe Jesus direcionar você para aquilo que Ele tem. Viva na nova aliança. Seja generoso. Abençoe a igreja que você frequenta.
com a quantia que você quiser, que você predeterminar, como diz o texto bíblico, e viva os 3 P's. Lembra qual que eram os 3 P's da generosidade? Planejamento, porcentagem, prazer. Dê com prazer. Planeje. Para quem é casado, senta com o seu marido, com a sua esposa, quanto que nós vamos doar por mês para alguém, para uma comunidade? Não precisa ser para um lugar só. Reparte. Tem muita gente precisando. Faça isso. Não porque você é obrigado a fazer, mas porque Deus tem te dado abundantemente além daquilo que você precisa. Ou não tem dado? Tem, né? Vamos orar para agradecer a Deus? Ó Pai, eu quero te agradecer porque a Tua palavra não nos deixa ficar enganados. Tua palavra nos mostra quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. A antiga aliança já não vale mais para hoje. E que nós possamos entender que não é obrigado dar o dízimo, que não há uma porcentagem a ser dada, mas que nós possamos ser generosos a partir do Senhor. Que nós possamos compartilhar cada vez mais aquilo que o Senhor tem nos dado, que nós não fiquemos presos a porcentagem, a valores, mas que o nosso coração seja aberto para ajudar os necessitados. Livra todos aqueles que estão sendo oprimidos por ensinos falsos, que estão vivendo com culpa, com peso, que estão com medo do devorador, que estão com medo da farmácia, do médico. Que o Senhor liberte essas pessoas, que a Tua palavra verdadeira possa chegar até elas, para que elas possam ser libertas disso. Obrigado por essa comunidade, obrigado pelas pessoas que estão aqui, que o Senhor continue trabalhando em nossa vida. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui hoje também. Em nome de Jesus, ó Pai, prepara um bom tempo para o nosso batismo. Nós precisamos de um milagre. Nós precisamos que o Senhor interfira no tempo, para que nós possamos ter um tempo de festa e celebração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.